Meninas e meninos do meu coração varonil, vamos aqui para mais uma dica do seu professor, Sr. Nil Borges. E hoje vou lá no parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Esse artigo nos traz, de forma implícita, não expressa, não explícita, o princípio da prescritibilidade. Prescritibilidade me faz lembrar o nome prescrição. E a prescrição é a perda da pretensão de agir. Significa dizer, em relação ao Estado, se o Estado se mantiver inerte, se o Estado dormir no ponto, perde a pretensão, por exemplo, de punir, de perseguir, de sancionar, né, de aplicar penalidades. Esse é o princípio implícito encontrado no parágrafo 5º, mas saiba que em termos de concurso público, o que cai, vem aqui comigo, olha para cá, o que vai cair na sua prova não é o princípio, mas sim a exceção ao princípio. E aí nós temos, primeiramente, uma jurisprudência do STF que durante muito tempo estabeleceu que as ações de ressarcimento, elas são imprescritíveis. E isso vigorou durante muito tempo, até que mais recentemente, e aí há 2 anos, o STF, em relação aos ilícitos civis, fixou a possibilidade de prescrição. Professor, o que é um ilícito civil? Vamos imaginar que eu sou um taxista ou sou um motorista de Uber, estou embriagado e bato no meu veículo, na repartição pública, lá no Ministério da Economia. Estou dirigindo, subbato no Ministério da Economia, causando um estrago ao patrimônio público. Pergunto, é ilícito regido pelo regime jurídico administrativo de direito público ou um ilícito civil? Ilícito civil. Então, nesse momento, embora haja uma ação de ressarcimento, ressarcitória da União contra o Uber, contra o taxista, haverá ordinariamente a prescrição, corre a prescrição. Então, a União tem que correr para não perder a pretensão de agir. Ótimo. Esse é o primeiro momento, a primeira fenda criada na jurisprudência do STF, que fixava até então que as ações de ressarcimento eram imprescritíveis, são imprescritíveis. A segunda exceção agora, mais recente, vem caindo em prova, não cai não, ela chove em prova, diz respeito aos atos dolosos de improbidade e atos culposos de improbidade. Professor, ato culposo de improbidade vamos relembrar que existem 3 tipificações: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ferimento a princípios da administração, encontrados nessa ordem nos artigos 9º, 10 e 11. Em relação ao prejuízo ao erário, o artigo 10, o comando, a cabeça, o caput do artigo 10, nos revela que o prejuízo ao erário pode ocorrer por ação ou omissão dolosa ou culposa. E foi nesse momento que o STF estabeleceu que a ação de ressarcimento proveniente do ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, se for culposo, prescreve, doloso, não prescreve. E é o que você vai levar para a sua prova. E se você der uma olhada no esqueminha, vai perceber que eu trago aí a chamada prescrição intercorrente. Professor, o senhor está xingando a minha mãe, meu pai, minha família? Não. A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo. Ou seja, deu início ao processo, mas a administração pública para de dar impulso ao processo. Nesse momento, em razão da inércia de dar curso ao processo, existe uma prescrição dentro do processo, enquanto ele corre. Então, a intercorrente, enquanto corre o processo, ninguém faz nada, a administração pública se mantém inerte, então a prescrição intercorrente. Comumente há, mas na improbidade administrativa, o STJ afastou a prescrição intercorrente. Então fica aí a dica do dia. As ações de ressarcimento são imprescritíveis? São, ressalvadas as ações, os ilícitos civis que prescrevem e ressalvada a ação de improbidade administrativa que causa prejuízo erário quando o ato for culposo. Fiquem com Deus, uma excelente semana de estudos e até uma próxima dica do seu professor, Sr. Nil Borges.